Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com os irmãos Maninho, Henrique e o Rod. Salve, juntos, salve, galera. O trio. Paz do trio Senhor. Parada Dura. Os três mosqueteiros. Aí, pessoal, a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo ao nosso podcast e vamos de palavra. Vamos que vamos. Estamos aqui novamente. Pode falar aí, irmão. Cortei. Bem-vindos novamente no cenário aí da casa do Rick, né? Casa do Rick. Renovado no cenário novo. Gostei do cenário, hein? Vamos que vamos. Do Rod. Oh. Mas é um prazer. Bem-vindos aí. Espero que a gente possa alegrar esse momento aí. Sim. Amém. Episódio hoje, queremos falar um pouco sobre nascer de novo, né? Todo mundo aqui já nasceu. Todo mundo aqui já tá vivo. Nascer de novo. Vezes, E o que irmão? que... Mas Jesus falou... Já nasceu quantas vezes? Nascer irmão, de novo. Todo dia eu tenho que ter uma renovação. Sim. Todo dia, né? E a gente sabe que a gente precisa todos os dias renovar a nossa força e também renascer, porque o pecado vem, as dificuldades vêm, você se ira, você faz coisa errada e tem que voltar atrás de novo, né? E renascer como Jesus falou, porque cada dia a gente tem que morrer a cada minuto, né? A cada minuto a gente tem que morrer e renascer em Cristo Jesus. Sim. Ele é a ressurreição, né? Queremos ler uma... João 3. João 3. 3. 3. Aí, ó. 3. Aí, vi. Posso ler? Amém. Claro. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já renasceu? Ontem eu tive um encontro com Deus, né? Ontem, toda essa semana. Então eu tive um renascer com Cristo. Porque às vezes a gente passa tanto tempo na casa de Deus, né, pregando o evangelho, que a gente acha, não, tô bem. Mas essa semana foi um pouco diferente para mim. Realmente, eu acho que eu tive um encontro com o Senhor essa semana na minha casa, orando, estudando. Quando eu estava estudando sobre a cruz, né, é um encontro que a gente tem que ter com a cruz, né? E a cruz nos remete uma morte física, não é espiritual, é uma morte física. E através da cruz, Rodrigo, eu acho que todos nós, se nós não nos encontrarmos com a cruz de Cristo, nós vamos sempre achar que nós estamos bem. Sempre achar. Se nós não nos encontrarmos com a cruz de Cristo. Porque é ali onde nós deixamos os pecados. É ali que nós olhamos para Jesus e vemos o sacrifício que Ele fez. Vou deixar vocês falar, porque senão eu falo demais. Eu acho assim que se a gente, igual você falou, né, se a gente não conseguir ter essa autoanálise, a gente deixa isso de lado, achando que eu tô bem, né? Não tô pensando nada, vamos dizer assim, tão pecaminoso, errado. Então eu tô bem, eu não preciso estar lá clamando a misericórdia de Deus, né? Sim. Mas eu acho, cara, às vezes eu falo assim, né, que o serviço que eu faço é bem árduo, né? Aí eu falo assim, tô indo pra batalha. Todo dia eu falo, tô indo pra batalha. Falo, então Senhor, então você vai me ajudar nessa batalha aí, né? Aí eu lembro assim, né, mas cara, o sacrifício mesmo de Jesus, cara, foi muito além, né? E às vezes a gente reclama por tão pouco, né? Que se a gente for olhar
para a cruz, que não é nada comparado com o que ele fez pela gente na cruz. Então, todo dia a gente tem que ter aquela autoanálise e clamar, né, a misericórdia do Senhor. Que é igual você querer renascer de novo. Eu não todos sei os o que dias. vocês pensam, mas eu acho que o crente, ele acha que ele é superior aos outros a ponto de não pecar mais. Porque ele serve a Jesus e ele acha que ele é imune a erro. E nós não somos imunes a erros. A diferença é que nós aceitamos a Jesus e temos aquele que pode nos proteger. Essa é a diferença. Sim. Mas nós continuamos fazendo pecado, porque senão não teria o intermediador. Eu acho que nós somos mais sensíveis, né? Porque nós reconhecemos que, né, muitas vezes alguém que não tem essa convivência com Deus não vê os erros, os pecados. Mas mais que conhecemos Deus, mais reconhecemos o tanto que pecamos. E aí nós podemos fazer essas correções, né? Nós podemos procurar a ajuda de Deus. Você observou o tanto que é sério que nós estamos falando? Tanto que é sério que até a nossa feição mudou. Eu tive já uma experiência, cara. Foi com você. Você até falou assim. Tipo assim, você argumentou. Tá errado, mas você não falou. Você falou. Não tá batendo muito bem. É que a gente tava conversando sobre tanto de fato já que a gente tinha. Bom que não precisa nem falar, né? É só. Tá bom. Só que foi tão sério que quando você serve a Deus, cara, você pode levantar. Quando você clama a presença do Senhor pro seu dia, você se sente melhor, cara. Eu me sinto melhor todo dia. Por isso que eu vou trabalhar firme, né? Às vezes triste, mas firme. Sim. Cara, mas você consegue sentir que o Senhor tá ali te cobrindo. E um dia, cara, eu tive essa experiência horrível, que eu lembro até hoje, que eu não aconselho ninguém a querer passar por isso. Que eu falei pro Maninho, né? Enquanto isso tudo que a gente viu, os milagres que o Senhor fez, que o Senhor libertou, será que um dia a gente é perigoso a gente ainda não acreditar nisso? Eu acho que não tem como isso. Eu falei desse jeito. Aí ele falou, irmão, mas... Aí não sei o que aconteceu, nós não conversou. Cara, e depois daquele dia, eu consegui sentir, parece que foi feito assim, ó. Eu levantava, não tava mais do mesmo jeito. Eu não conseguia sentir aquela cobertura, vamos dizer assim, divina, espiritual pra vida, cara. É horrível a sensação. E depois daquele dia, eu fui pros pés da cruz, irmão. Eu fui lá e eu falei, Senhor, é impossível viver sem a tua proteção. Porque é algo horrível, cara. Não tem como você que serve a Jesus querer viver daquele jeito. Porque não tem como. A alma deprime, cara. É como Saul, né? Saul, no começo do seu reinado, foi guiado e ali estava com a presença de Deus, né? E Deus deixou a presença dele e ainda deixou outras presenças malignas estar na vida dele. E como que a vida dele mudou depois disso, né? Eu posso falar uma coisa? Vou falar para a pessoa que está ouvindo ali. O que o Rodrigo tocou no assunto aqui, eu quero dizer para você que sem Deus é impossível você continuar. Porque o homem sem Deus, como o Ricardo disse, ele é um homem vazio e a sua alma está propícia ao inferno e à ação de demônios. Então, o que nós estamos falando aqui, quando o Rodrigo tocou no assunto de Saul tinha essa fraqueza, que era estar numa certa época na presença de Deus e na outra está tomado por demônios. No fim, eu quero pedir para vocês, para nós orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, porque pode ter pessoas com esse problema espiritual. E nós devemos orar para que eles possam ser atingidos pelo Espírito Santo. Porque talvez essa pessoa que vai ouvir, o que nós estamos falando aqui é muito sério. E eu até acho que muitas das vezes falar sobre esse assunto, né, de renascer é sair das trevas e vir para a luz.
Então, a maioria das pessoas hoje, pelo momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão nas trevas achando que está na luz. Sim. Só para adicionar, eu lembro estudando isso, na palavra, na onde que fala se nascer de novo, é uma tradução que nós usamos, né? Mas se você vê no grego, ele quer dizer se nascer de cima, né? Nós traduzimos, os tradutores colocou como nascer de novo, mas a tradução literária, ela quer dizer nascer de cima, que quer dizer nascer de novo de cima, né? Por que de cima? Porque nós nascemos na terra, né? Nós nascemos aqui de uma mãe terrena, mas nascer de cima é algo espiritual, porque lá não é físico, né? Nascer de cima não é físico. Então, eu acho que Jesus, ele quer, que ele está conversando com Nicodemos aqui, um homem da lei, um homem que leva as leis físicas a sério, e chega a Jesus e fala, você tem que nascer de novo de cima. Então, eu acho que isso é bem mais, dá um impacto àquela pessoa, né? Um homem, um fariseu que vivia tentando fazer tudo fisicamente num terreno do jeito que certo e não consegue. Por quê? Porque Jesus está falando para ele, você tem que nascer espiritualmente. Você tem que ser uma pessoa nova. E isso para ele foi difícil. Se você ler e continuar aqui, ele não entendeu como. E você vê o pensamento dele, né? Que ele falou, perguntou Nicodemos, versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então o que ele está pensando? Na terra, terreno, humano. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele está explicando para ele, você tem que nascer de cima. E eu acho que para eles era um pouco de uma novidade, né? Porque muitos não acreditavam na ressurreição, muitos não acreditavam em que teria vida após a morte, eles acreditavam que aquilo ali era vida e pronto, final. Então eu acho que Jesus deixou bem claro, né? Não só para ele, mas eu tenho certeza que Jesus falou isso para muitos, que, né, você precisa ser transformado, né, espiritualmente, para você poder entrar em um lugar espiritual, né? Porque é isso, nós não podemos entrar em um lugar quando estamos mortos, né? Nós não podemos entrar num lugar onde que não condiz com aquele lugar, e isso é interessante, né? Porque eu já usei muito essa passagem, porque às vezes nós queremos achar que nós podemos viver uma vida boa, uma vida perfeita, agradar a Deus, tentando, né? Eu já falei com muitas pessoas que acham que o evangelho é você ser uma pessoa boa, é você ser uma pessoa que agrada as pessoas, ser uma pessoa que faz caridade. Claro, isso é importante, mas o que Deus quer é você crer que Ele realmente é real e faz um milagre que foi a cruz, né? Faz um plano que é perfeito e que, crendo nisso, você pode receber algo que Ele te oferece, que é o Espírito dele, né? E muitas vezes as pessoas não focam. Por quê? Porque isso aí requer fé. Não requer fé você fazer obras, você ir lá dar uma caridade. Você requer algo lógico, normal, que todo mundo faz. Agora, requer fé você acreditar que Deus vai te dar um espírito, que Deus vai te transformar, que Deus vai mudar a sua vida. E requer também o que? Arrependimento.
Porque para você aceitar isso, você tem que largar as coisas passadas, você tem que largar a vida que você tem, que é morrer. Então, por que morrer, eu acho que Jesus prega tanto essa coisa de morrer, né? Porque morrer é você ser separado de algo, que é essa vida, né? Nós somos separados dessas vidas, das pessoas, de tudo. Tanto que é tão interessante isso que você falou, que morrer é separado dessa vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai dizer assim que o mundo está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. Foi como nós lemos ontem, né? Sim, Gálatas 6, né? Gálatas 6. Por quê? Porque o mundo já não pertence mais a ele e nem ele para o mundo. Então os dois são coisas divisionalmente separados. Eles não têm igualdade, né? Então nós não podemos nos unir com o mundo, porque a união com o mundo vai fazer a separação de Deus. O mundo, todo ser humano que ama o mundo, ele não ama a Deus, porque as coisas do mundo é mais importante para ele. É como a oração, por exemplo. Toda pessoa que a primeira coisa que ele faz, levantar pela manhã e toma café, um exemplo, ele ama mais o café do que a Deus, porque ele não orou antes. Porque a intenção é você primeiro ter um contato com o seu Senhor, depois você vai fazer suas coisas. Por exemplo, a pessoa, ele vai pregar, por exemplo, mas ele não ora, ele não está fazendo aquilo que é devido de um pregador. Não é porque ele vai pregar, é porque ele tem que ter um contato com o seu Senhor primeiro, para depois ele ter um contato com o resto das coisas. E na maioria das vezes as pessoas acham que isso é voluntário. Não é voluntário, é porque o mundo está impregnado no coração do homem. O homem, porque se Deus não é primeiro, quem é primeiro na vida do homem? Né? Então, é igual sempre eu falo, a pessoa não pode jamais subir num púlpito sem orar. Se ele vai cantar, tem um mosquitinho nojento aqui, se ele vai cantar, ele tem que orar, antes de estar ali. Não é porque o púlpito é santo, é porque aquele que você vai declarar é santo. É dele que você vai falar. Como que você vai pegar? Como que o impuro fala de Deus? Não tem como. Não tem como também você querer passar aquilo se você não está vivendo aquilo. Exato. Não tem... É impossível, né? Não vai haver uma diferença. Você vai cantar ou pregar em vão. Porque isso que você falou é tão importante, porque se vocês olhar a história dos pregadores ou de qualquer pessoa que foi usada por Deus, eles não foram usados por Deus, eles foram boca de Deus. Era como que se Deus estivesse falando pela boca deles. Né? Então, é muito importante a gente ter essa diferença, porque às vezes a pessoa só quer ser usada, mas não quer ser boca. Boca de Deus é naquilo que Deus precisa, na hora que Deus precisa. Não é quando você quer. Não é só na igreja. Às vezes a pessoa se prepara, ora só para a igreja. Mas e os outros dias? Você não é ousado em Deus? Deus só te usou para pregar ali na igreja? Porque na igreja não precisa, porque na igreja só tem crente. Aquele é um momento que Deus te dá, uma oportunidade, mas ali só tem crente. E o mundo lá fora, quando Deus precisa que você seja a boca de Deus lá fora. Então eu acho que o momento do crente não é só dentro da igreja. Da igreja não precisa, na verdade. Tem um pastor que dirige a igreja. Ali os crentes estão ali. Os crentes vão ali para se reabastecer. Mas e lá fora? Que Deus precisa que você seja boca de Deus, né? Boca de Deus é como Elias, Eliseu. Homem. Você falando de... Então, a diferença que as pessoas precisam de ser boca de Deus. Sendo boca de Deus, nós podemos pregar em qualquer lugar, em qualquer situação, como os profetas, eles atravessavam nas águas, né? Abria as águas, fazia o céu parar, corvos os alimentava, porque Deus assim queria. Se nós não for boca de Deus, né, é o mesmo que Deus falando, através do servo dele. Às vezes a pessoa só quer ser usada, mas não quer ser boca. Sim.
Eu acho que por isso que nascer novamente, né? Você faz parte de um reino diferente desse mundo, né? E como nós estamos pregando esse reino, né, como agora eu me toquei em uma passagem que fala bem isso que o Maninho está falando. Se você quiser falar algo enquanto eu Sim, acho que... eu vou fazer uma leitura em 2 Coríntios 5, porque até bom para a gente dizer livros assim, como foi pedido até no nosso podcast, pessoas escreveram lá, pedindo para a gente dar mais detalhes bíblicos, né? E aí tem um aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que nós queremos é passar para você que você precisa, como eu preciso, como os meus irmãos aqui precisam, todos os dias nos renovarmos em Cristo Jesus. Todos os dias nós descermos para a cruz, aos pés da cruz, porque foi ali que Jesus entregou a sua vida. E ele entregando a sua vida, ele mostrou para nós, da mesma forma que eu estou morrendo aqui, eu quero que você morra para você, morra para o mundo. Mas quando Jesus ressuscita, depois da sua morte, ele mostra para nós que nós devemos ressuscitar com ele. Novas criaturas somos, através da cruz. A cruz de Cristo nos mostra que devemos ser novas criaturas, né? Amém. Eu queria citar uma passagem aqui, eu acho que é revelante ao que nós estamos falando, que está em Mateus 22, 2, que diz: o reino dos céus é como um rei que preparou o banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lançam-o para fora nas trevas, ali o choro e ranger de dentes. E ainda, só para terminar, eu acho que o que eu queria dizer com isso, né? O reino de Deus é real, né? E eu acho que é importante o reino de Deus, porque é daí que nós nascemos, de lá, né? O Espírito vem de lá, nós somos membros de lá, nós temos o passaporte de lá, quando nós tivemos o Espírito. E como o Maninho estava falando, que somos a boca, somos pessoas que convidam as pessoas a participar desse banquete, né? Convidamos eles, e como o rei quer, ele quer pessoas más, boas, qualquer uma que aceitar, né? E que aceitar Jesus, né? Que aceitar, sim, Jesus. Chamado. Porque no mesmo versículo que você, nesse mesmo capítulo, tem uma coisa muito importante que, não sei se eu não prestei atenção, no versículo 14 do capítulo 22 de Mateus diz assim:
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim. Então, a maioria são chamados. Todos. Todos são chamados. Todos são chamados. Mas poucos deles foi escolhido. Você é tão verídico. O pastor Cizinho, aquele pastor que era dos Gideões, pastor presidente dos Gideões, ele faleceu. E há uns anos, tem muito tempo atrás, mais ou menos 10 anos, ele teve um sonho, uma visão de Deus, e que mostrava nessa visão as igrejas, aquele monte de igreja ele via, aquele monte de pastor dirigindo aquelas igrejas, e aquelas igrejas tudo unidas. E na visão que ele teve, ele fala assim que Deus mostrou essa igreja e falou com ele: tá vendo? Essa igreja estava todas unidas, Batista, Assembleia, tudo unida. Aí ele falou assim: tô vendo, Senhor. Aí ele falou assim: esta é a que diz ser minha igreja. Mas dessa igreja eu tirarei a minha igreja. Deus na visão falou para ele. Então, um aglomerado de crentes que Deus ia tirar do meio desses crentes a igreja dele. Como se fosse o jugo no meio do... Não, é porque andavam como crentes, falavam como crentes, mas não eram. Mas só que tinha um remanescente no meio da igreja. Sim. Tinha um povo que ainda orava e buscava o Senhor verdadeiramente. E Deus ia tirar do meio daquele montão de crentes a igreja verdadeira. Porque igual Jesus mesmo fala, né, que eles tinham que circuncidar mesmo, era o coração. Era o coração, não era as vestes, não era o que, como eles falavam, era o que eles tinham com Deus. Sim. Eu costumo falar, Rodrigo, que a salvação, o arrebatamento, vai ser como Deus passar a farinha na peneira. Só vai ficar realmente o grosso, aquele que está resistente. Sim. Porque a coisa fina, fraca, vai passar e cair. Ou passar pelo fogo, né? E só sobra... Só sobrar o ouro mesmo, né? A pedra preciosa. Então eu acredito que ou nós nos convertemos e voltamos aos pés do Senhor, e incluindo comigo, tá? Nós voltamos, porque às vezes a pessoa tem mania de falar para os outros, não quer falar para ele mesmo, né? Ou nós nos convertemos, nos prostramos a Deus de todo o nosso coração, para que quando o Senhor vier recolher a sua igreja no arrebatamento, nós vá ou nós fiquemos. Porque se ficar, meu amigo, a coisa vai engrossar. O tempo está chegando, gente. O tempo está chegando. E está muito perto. Igual o irmão ali falou, né, que todos são chamados. E a palavra mesmo São fala... poucos escolhidos, né? Aqui em Mateus mesmo, um pouquinho antes, lá no 11, a partir do 28, vai falar assim que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E só assim encontrarás descanso seguro para as vossas almas. Então todo mundo pode ter essa experiência de vir para Jesus. Mas lembra, de renascer todos os dias é o importante. Porque até nós que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos querer dar esse fardo, né, que o mundo coloca sobre a gente, e sempre tá lá na cruz, pegando o fardo que Jesus entrega pra gente, né, que ele mesmo fala que é suave e leve. Então, sim, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias, e a Bíblia tem os recipientes, tudo, é só a gente mergulhar e pegar isso pra nossa vida. Então, sim. estamos aí. Nós temos uma dificuldade muito grande por ser humano, de entender, mesmo lendo as Escrituras. Porque, na maioria das vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Vamos partir para o termo bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias pesarosos, pesados, né? Que o homem trabalharia muito. E a opressão iria estar muito mais aguçado e o homem iria ser muito mais atribulado nos últimos dias.
E até mesmo os crentes não estão fora desse projeto de fim de tempo. Tanto que a Bíblia revela que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, porque senão nem os eleitos seriam salvos. Por quê? Porque o tempo seria muito difícil. E a Bíblia fala isso porque se Deus não abreveia os tempos, aqueles que foram escolhidos, não os que foram chamados, mas os escolhidos também não seria salvo. Porque seria muito difícil viver nos últimos dias. E como é difícil. Você pode observar que amanhã, se você chegar no trabalho e você tiver uma dificuldade, você esquece tudo aquilo que você teve no final de semana com Deus e já começa a viver o momento que você tem ali. Você começa a agir, pensar, falar, né, de uma forma não sendo como cristão. Porque é o ser humano, é os dias que estamos vivendo. Diferente há 10 anos atrás, que você poderia viver melhorzinho um pouquinho, ou até 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Cada tempo tem o seu tempo. E eu acredito sim que nós estamos no tempo do fim e a igreja está sendo maltratada, o povo de Deus está sendo ofendido a cada dia, maltratado para que nós desviemos da fé. Isso já é um projeto satânico. É um projeto satânico para que nem os eleitos sejam salvos, mas Deus tem tanta misericórdia de nós, nos ama tanto, que Ele fala, vocês vão fazer isso, então eu diminuo o tempo. Porque eu sou dono do tempo. Irmão, que para quem tá de fora, ver a gente querendo se privar de não escolher participar de coisas no mundo, para eles é a pior coisa. Coisa louca. E Salmo 1, o que vai falar lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Que não se detém no caminho dos pecadores. Que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, falar isso. Mas é como a árvore junto ao ribeiro. Que dá o fruto na estação própria. Uhum. E depois fala, né, que o vento bate e a palha vai embora junto com os ímpios. Exatamente. Então, mas o justo, esse permanece. Esse prevalecerá. Prevalecerá. Então, falar isso é muito chocante para quem está de fora. Porque eles falam, vocês excluem nós, então vocês são os errados. Porque vocês não... Cadê o amor agora? Porque agora o momento é o amor, né? Eles usam o amor como proteção, né? Não é mais justiça. A justiça de Deus na nossa vida é a separação, porque quando você se separa, você está cumprindo a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus o que é? O pecado traz a morte. É justiça. Se você pecar, você vai morrer. Deus está cumprindo a sua justiça. Isso é amor? Claro que é amor. Você está defendendo aquele que você ama e te deu uma opção. Deus está nos amando por conta disso, né? E as pessoas do mundo não conseguem ver isso aí. É pesado, mas nos livra da morte. A ideia de as pessoas querer que nós fazemos o que ela faz é o sentido que elas não crê na vida após a morte. E eu acho que vai muito nessa ideia de nascer novamente, que nós sabemos que há vida após a morte. Porque nós somos de lá, né? Nós não somos de cá, né? Nós não somos de cá, né? Nós somos de lá. E glória a Deus. Que nós nascemos novamente. Então, nós, como Abraão, ele era como que é a palavra? Forasteiro. Não, tem uma palavra bíblica, Peregrino. Nós somos peregrinos. Tô falando longe. Né? Então, nós somos peregrinos nessa mundo. Terra. Uhum. E isso né, Deus nos ensinou através de Abraão. Você tem o passaporte do céu? Igual ele está falando. Sim. Passaporte do céu, precisa de ter o passaporte do céu. As vestes brancas, né, que dessa passagem para ir pro céu. A salvação de Jesus Cristo. Crê no Senhor. Amém. Crê no Senhor. Porque ninguém poderá subir ao céu e entrar no reino de Deus sem fé. Porque sem fé, de modo algum, você pode fazer o que for, não vai agradar a Deus.
crê que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Existe um requisito para você adquirir o passaporte do céu, né? É crer, né? Buscar a salvação, fazer as coisas que o Senhor pediu. Quando você vai fazer ali o pedido de passaporte, você tem que fazer um requisito, escrever todas as coisas ali. Posso fazer só um comentário? Vai. Aí você entra. Hoje em dia é tudo eletrônico, mas antigamente você recebia o carimbo. Aí se você morre antes da volta de Jesus, se eu morresse amanhã meu passaporte seria carimbado. Mas sabe o que é mais interessante a respeito do carimbo? Antigamente era no carimbo, mas a Bíblia fala assim que Deus era ontem, hoje e amanhã e será para sempre, todo sempre. Então ele não muda, o carimbo continua. Não, e tem uma passagem que eu esqueci, que fala que o Espírito Santo é o nosso carimbo, né? O nosso... Ele é o identificador de tudo, né? De tudo. Carimbo. Nós somos selados por ele. Sim, selados. Exato. Esse aí. Mas hoje o negócio que tá fervendo. Hoje o negócio que tá fervendo. Mas é bom porque nós falamos assim, como realmente fosse dois mundos, né? Mas é porque nós cremos que é dois mundos. E a fé chega nesse ponto que você olha para esse mundo e você vê, cara, que ponto há. E eu acho que foi Paulo, na carta dele, ele chegou nesse ponto. Eu vou só pegar um cafezinho ali, viu? Vai falando aí, eu vou pegar um cafezinho. A fé chega ali. Até um certo ponto que a gente mete o pé aqui pro lado da câmera e tem a fé que ninguém vai notar. Um pé desse tamanho. Mas eu falo assim, o ponto que Paulo chegou, né, que ele falou que propósito eu ficar aqui. É melhor, é mais favorável eu voltar, né, pro meu lugar. Só que ele viu, pelo amor, que ele realmente tinha que ficar na terra para fazer o propósito de Deus para aquelas pessoas. E por amor ele não queria morrer. Ele queria continuar vivendo e ele demonstra o amor que Jesus demonstrou por nós, né? Essa passagem que ele fala que o morrer é lucro, né? Sim. Mas é 8? Não é 8 em Romanos, não, né? Não me recordo. É Coríntios. É Coríntios? Você lembra, Maninho? O lucro, morrer é lucro? Gente, eu não aguentei, fui tomar um cafezinho, né? Então, pessoal, morrer é lucro. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Onde você olhou? O telefone? Sim. Rapaz. Não, mas a internet para boas coisas ela presta. Né? Mas então, gente, vamos para a Bíblia, né? Filipenses 1:21. De fato, continuarei. Eu tô no 18. Mas que importa? O importante é que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele está falando do sofrimento dele, né? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo, será agradecido em meu corpo e pela minha vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, que é pregar o evangelho, né? E já não sei o que escolher. Estou pressionando dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo.
Então ele falou assim, meu trabalho aqui já tá feito, né? Eu fiz meu propósito, eu tô sofrendo muito por causa do evangelho e eu quero estar com Jesus Cristo, né? É o que você viu, né? Tem mais café lá, irmão? Acabou com o café. Bebi o último gole. Fez um café mais gosto. Vai, é do Goiás, moço. Mas o propósito dele foi feito, mas ele vê que ele tem mais lucro aqui na Terra que voltar para onde ele é, né? Então ele continua aqui fazendo o propósito de Deus. E ele continuou até, né, Deus deixar a vida nas mãos dos romanos, né? E eu acho que assim, muitas vezes nós falamos nascer de novo é testado na morte. Eu acho que hoje em dia é meio difícil nós saber quem que é cristão, quem não é, porque ninguém morre aqui nos lugares mais modernos, né? Tem os lugares que sim, tem cristão morrendo por causa do evangelho. Eu sempre lembro deles. Eu sei que há cristão aí na África, na China, na Coreia do Norte. Teve uma notícia agora que um pastor iraniano abriu uma igreja, pregou o evangelho, alguns dias depois foi preso e agora vai ser liberto, mas vai tomar 30 chicotadas. E da mesma forma que foi ele, foi Paulo, foi vários. Foi outros. E vai continuar assim. Até a volta de Jesus. Sim. Porque nunca parou. Não. Sempre teve um lugar que teve porque às vezes sofrendo. nós estamos num locais muito modernos que há democracia. Progressista. Então acontece que, tipo assim, não há problema. Mas há problema, tipo, de ofensa, né? Mas esses lugares ainda não mudaram. E nem creio que vai mudar. Não creio que vai mudar. Não sei vocês, mas não acredito que vai mudar. Eu acho assim, eu já falei para muitas pessoas, eu já falei para pessoas que também concordam com essa ideologia. A ideologia de hoje é com o tempo. Ela vai chegar em um tempo que ela está tão poderosa que ela vai ter a autoridade de te punir. Eles vão colocar leis para te punir, por exemplo, ir para prisão se você falar algo que é contra eles, ao ponto de chegar que eles vão poder te bater ou cuspir em você, né? Vai chegar nesse ponto, querendo ou não, você pode ver isso em 10 anos, o tanto que mudou, né? E depois da pandemia, 2 anos e pouco, tanto que ficou hoje, diferente. Né, uma semana de celebração agora virou um mês. Sabe, o ponto tá chegando que, né, quem nasceu de cima vai saber que aqui não é seu lugar. Porque chegou num ponto que as pessoas querem te matar, quer você fora daqui, e você fala, cara, esse aqui não é o meu lugar mais. Porém, nós temos que... Exato. Né? Exato. Nós temos que... Como Paulo sofreu, ele viveu isso. Ele sofreu esse sofrimento de morar nessa terra, mas ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho, como ele falou, né? Falso ou não, o que seja é que pregue Jesus. E esse é o nosso propósito aqui também, né? Nós sofrendo ou não, nós sendo maltratado ou não, o importante é Jesus pregado, né? Eu vi alguém que disse pra mim assim, ontem até, falou assim que hoje temos que estar onde o povo está, na internet. Eu falei, não, o povo está na rua também. Eu pensando comigo, sabe? O povo está na rua também. O povo está ali no shopping, aos montes, né? O povo está dirigindo para todo lado, no semáforo. Eu acho que a pessoa quer deixar um pouco do contato, né? Ele usa um termo para poder não fazer o outro. Eu vejo isso. Foi uma pessoa bem interagida que falou isso para mim. Sim. Que eu não vou falar nomes porque todo mundo aqui conhece. Eu acho que também o contato que eu faço lá na nossa cidade lá,
Eu faço também nas ruas. Às vezes eu vou na região da igreja ali, eu vou entregando, porque eu acho que isso é importante. Não sei se vocês lembram de uma casa que queimou ali, perto da igreja ali, pegou fogo. Uma semana antes, eu tinha feito a região ali, evangelizado a região ali, uma semana antes. E a pessoa morre queimada dentro da casa, com a casa pegando fogo, né? Então, tipo, a oportunidade está aí. Todos estão sendo evangelizados, vai ser evangelizado até o fim. E muitos não vai ser para salvação, vai ser para testemunho. Que Deus mandou alguém para falar do evangelho como testemunho e aquela pessoa não vai ter como negar. Sim. Você não vai ter como negar, porque nós estamos fazendo nossa parte aqui. Mesmo que é para 50, 60, 100 pessoas. Mas estamos fazendo. Deus, ele acha pessoas para fazer, independente de quem que for. De quantidade. Jesus pregou para uma mulher, Jesus pregou para uma multidão. Nós aqui estamos pregando para 40 pessoas agora, 70 pessoas, 100 pessoas. Vai chegar um ponto até 1.000, 1 milhão, 2 milhões. Mas continuamos fazendo. Se aparecer uma pessoa, nós temos que fazer. Jesus foi assim. Nós não devemos escolher quantidade. Qual você, às vezes, você fala que prega para uma pessoa, um amigo. Então, isso é importante. Não interessa. Temos que pregar. Porque se nós pensar, se você converter alguém, nós não, né? Se Deus, através de você, da sua boca, converter alguém que é muito mais habilidoso que você, talvez, muito mais inteligente, independente, você ajudou a salvar aquela pessoa e aquela pessoa pode falar com muitas mais pessoas. O pregador que pregou para Billy Graham. Eu ia falar isso agora. Pregava para ninguém. Converteu o Billy Graham e o Billy Graham converteu milhares de pessoas. Claro, foi Deus, mas você vê o quanto é a diferença que uma pessoa faz. A pessoa que me converteu, ele converteu pouquíssimas pessoas e Deus já me deu várias almas. Olha para você ver. Deus usa pessoas, e eu não sou ninguém. Não estou falando aqui porque eu sou... Não, porque é igual você falou. Às vezes Deus te dá um algo que aquela pessoa não tem. Porque eu sou uma pessoa que gosto de falar. Então Deus, ele usa uma pedra para converter uma pedra maior. Uma pedrinha pequenininha para converter uma maior, para que aquela maior faça muito mais do que aquela pedrinha. Jesus foi tão enfático nisso, que ele disse assim: vós fareis muito mais do que eu fiz. Então, por quê? Porque chegaria um tempo que Deus encheria alguém muito mais na terra, mais eloquente do que Jesus. Porque Jesus pegou para os israelitas, para os judeus, somente. Ou foi ou não foi? Sim. Jesus estava naquela terra ali deles. Só que chegaria homens que iriam para o mundo inteiro pregar o evangelho. Como Paulo. Como Paulo. Olha só, você vê, a profecia dele se cumpriu. Faria muito mais. E hoje tem pregador que já andou em 100 e tantos países pregando o evangelho. Então fez muito mais que Jesus, pregando o evangelho. Mas isso é a maravilha do evangelho, né? Palavra correta. De 12 virou milhões. Milhares. Muitos. E assim, é do que nós conhecemos, nós sabemos, né? Nós não sabemos. Deve ter testemunha aí que nós não conhecemos. Meu que, Deus. Né? Pessoas sendo ressuscitadas da Maná morte. caindo do céu. Gente, é assim... Tem uma cidade na África, eu já até acho que eu comentei isso. Sim. Uma cidade na África, para os irmãos que talvez esqueceu aí, que as pessoas estavam passando fome. E os locais começaram a orar. Orar. Mas começou a descer maná do céu. Deus dando, porque a Bíblia fala que se Deus alimenta um pássaro, quanto mais vós que eu amo. Se um pássaro para Deus não é nada, mas nós somos importantes para Deus. Deus criou o homem porque o homem é para adorar a Deus. Deus nos ama. Primeiro ele nos amou. Então ele vai nos alimentar. Ele vai nos dar o que for preciso.
Só que nós não... eu vou fazer com a minha mão mesmo. Eu vou lá, eu trabalho, eu consigo. Mas Deus dá. Eu não tenho nem noção do que é um maná, velho. Qual é o gosto. Sim. Aquela pluminha caindo do céu deve ser uma delícia. Imagina. Eu acho que receber só o milagre, eu acho que já é a maravilha, né? De um povo andar no deserto e os seus sapatos não ser corroídos. As roupas não ser consumidas, né? Nossa, meu Deus. E de dia você tem nuvem, de noite tem um fogo aquecendo o povo. Gente, mas mesmo assim, a história nos ensina, o humano eles não agradecem Deus. E muitas das vezes nós mesmos não agradecemos Deus pelas coisas simples, como o ar que nós respiramos, como o sol que recebemos, né? E por isso que nós temos que agradecer também se nascer de novo, né? Porque é uma bênção que Deus dá, né? Receber o Espírito Santo. É tão bonito isso porque se você ver no Velho Testamento, foi poucos que receberam. E o do que receberam, as maravilhas que eles fez, né? Quando eles estavam enfeitando o templo, o Espírito entrou ali aquelas pessoas que estavam enfeitando o templo. Ela estava sendo criativa por Deus para criar o tabernáculo, né? Fazer as pinturas no tabernáculo. Deus inspirou elas. E nessa forma, Deus está trabalhando hoje. Ele abriu a cortina e deu acesso a qualquer pessoa. Eu acho isso maravilhoso. E naquele tempo, o Espírito vinha sobre a pessoa, né? Eles não estavam na pessoa mesmo. Era por um certo período. Igual ele falou, né? Na construção. Sim. Então, após aquele período, então, no caso, o Espírito Santo não está mais sobre ela, por exemplo. E Sim. Hoje em dia nós temos o privilégio de ter ele todo momento. Sim. Com a gente. Graças a Deus. Mas aí, galera, eu acho que foi um bom episódio, né? Deixa o like aí, comenta, inscreve aí no nosso canal e, né, procure nascer do céu. Procure sua igreja se você não tiver. E procure um pastor que você confia para que ele possa, né, orar com você. Deixa o seu comentário aqui e mande para nós. Pedindo oração. Né? Nós vamos atender você. Também. Sim. Eu acho que é importante, se você está procurando Deus, claro, a Bíblia, mas se você precisa de respostas assim, no sentido, eu tenho dúvida, né? Procure um pastor local que você confia. Alguém bíblico, né? E Deus irá usar pessoas, como Ele usa a Bíblia, para falar contigo. Mas assim, tudo começa no joelho no chão, né? Primeiramente. Antes de você terminar, vamos fazer oração por eles. Para que Deus possa libertar a pessoa que precisa ser liberta agora. Amém. Em Marcos capítulo 16, versículo 16 em diante, diz que quem crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem em meu nome, curarão os enfermos, se beber alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, e se impuser as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados, né? Expulsarão demônios. E nós queremos orar por você que tem uma vida, como nós tocamos aqui, talvez a sua vida esteja apurada por algum tipo de espírito, né? E tendo essa vida difícil por algum momento aí, eu quero orar, nós queremos orar por você, para que você seja liberto, no sangue e no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, que nós nos pomos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço agora em nome de Jesus que o Senhor vá de encontro a pessoas que estão ouvindo agora e vendo esse podcast. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, encontre o coração dessa pessoa. A mente dessa pessoa que pode agora estar com dificuldade de raciocínio.
com dificuldades, visões espirituais maléficas, sonhos, pesadelos. Nós te imploramos agora que o Senhor vá de encontro a essa pessoa. Senhor, liberta ela agora em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor, porque é o nome do Senhor que está sendo glorificado e é o nome do Senhor que está sendo pronunciado agora na vida dessa pessoa, na vida dessa senhora, na vida desse senhor, na vida desse jovem, dessa jovem, desse homem que o Senhor escolheu para glorificar o nome do Senhor. Nós agora declaramos libertação no sangue de Jesus, no nome de Jesus. A tua palavra diz que o sangue do Senhor lava o homem de qualquer iniquidade, de qualquer pecado. Conforme o coração dessa pessoa vai ficando leve, conforme a alma dela vai sendo deixada pelo espírito maligno agora, no nome do Senhor Jesus, ela também vai recebendo o Espírito Santo agora. Que o Espírito Santo possa tomar conta de todo o corpo, de toda a alma. Sim. Em nome de Jesus, essa tristeza, esse abatimento espiritual que está sobre essa pessoa agora, vai caindo por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor está sendo proclamado. E o nome do Senhor está sendo exaltado. Porque se o Senhor não libertar essa pessoa, é o nome do Senhor que está em prova agora, meu Deus. Porque eu sou um homem, o Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor pode todas as coisas, a tua autoridade está sobre tanto o homem como os espíritos malignos, pois agora nós declaramos libertação no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado aí, galera. Obrigado aí pela sua audiência. Ficam todos na paz. Amém. Que Deus abençoe você e te guarde em nome de Jesus. E ficamos até o próximo. É nóis.